Olá, eu sou o evangelista Xavier. Seja bem-vindo à página Pão Nosso. Nós vamos falar sobre a cultura do reino. Fica comigo e vamos à palavra de Deus. Por muito tempo, as denominações evangélicas, elas deixaram a gente entender, foi passado para mim, foi passado para você, como para milhares de pessoas, de uma forma indireta, que não haveria salvação da alma do homem fora de uma dessas denominações. Se a pessoa não tivesse filiado dentro de uma dessas denominações evangélicas aí espalhadas pelo mundo. Esse era o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana por volta do terceiro século, quando ela se fundiu ali com o Império Romano. Quando a Igreja Católica ela se fundiu com o Estado por meio do Imperador Constantino, e muitas das crenças pagãs romanas ela foi introduzida na Igreja, muitos cristãos eles decidiram cultuar a Deus fora daqueles sistemas, porque eles não aceitavam o paganismo dentro da Igreja Romana. Entre esses cristãos estão os bizantinos, de Bizância. Você pode até pesquisar para saber quem foram esses homens, quem foram essas pessoas. E não só os bizantinos, como muitas outras pessoas, muitos outros grupos resolveram adorar a Deus nos desertos, em lugares isolados, tendo até às vezes uma vida nômade, né? Totalmente diferente das regalias que tinham os sacerdotes católicos daquela época. Só que com a reforma da igreja, e uma das mais conhecidas que nós temos é a reforma de Martinho Lutero, a igreja romana ela começou a perder o seu status e o seu poder sobre as pessoas, principalmente os camponeses, as pessoas pobres, como também alguns dos nobres, da nobreza daquela época. E com a reforma, um sentimento e convicção entre o povo surgiu, que a Igreja Católica Apostólica Romana ela não era e nunca foi detentora da salvação das almas dos homens, que se obtinham por meio de indulgências. E a Bíblia fala que a salvação é um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie. Então esse pensamento, essa convicção caiu na graça do povo. A Igreja Romana ela não poderia ter o domínio da salvação e da pessoa de Jesus Cristo. Então, essa convicção agora estava no coração do povo. Aí vem a igreja, a reforma, e vem a igreja reformada, vem a igreja que saiu do catolicismo. E com o crescimento dessa igreja, com a reforma de Lutero, durante séculos, devido à reforma, né, costumes, tradições litúrgicas, elas foram introduzidas no culto a Deus. E nós chegamos aqui hoje no século 21, onde infelizmente é impossível eu falar com vocês aqui em poucos minutos de vídeo sobre a história da igreja cristã. Então nós chegamos aqui ao século 21, deixando para trás toda a história da igreja cristã, que é uma história muito vasta, né? Mas nós chegamos aqui com uma sensação que foi introduzido no nossa mente, nos nossos corações, uma sensação cultural em nossas mentes, que a salvação da alma do homem ela só é alcançada quando esse faz parte de uma denominação evangélica, quando ele se converte a Jesus Cristo e começa a frequentar uma denominação evangélica, seja ela a qual for, que é detentora da salvação na pessoa de Jesus Cristo. É claro que nenhuma igreja, nenhuma denominação evangélica vai afirmar isso. E verdadeiramente eles não afirmam, tá? Eles não afirmam, e não estou dizendo também que há esse pensamento, essa convicção no coração de pastores, né, e reverendos. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que culturalmente, durante séculos, esse pensamento foi introduzido na nossa mente e coração. Então isso se torna e é uma mentira camuflada de verdade.
porque foi introduzido culturalmente em nossa mente durante séculos, né, que a salvação do homem, ele só pode alcançar a salvação se ele se converter a Jesus e frequentar uma igreja evangélica e se submeter às regras impostas naquelas denominações. Bom, nenhuma instituição religiosa é detentora de Jesus e da salvação que ele concede. Ponto. Apesar de algumas denominações afirmarem que só há salvação se a pessoa se converter a Jesus e obedecer os preceitos e frequentar aquela instituição religiosa. Acredite, mas existe. Bom, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que Jesus, ele fundou uma igreja, não uma denominação. Jesus fundou uma igreja, organismo vivo, não instituições. Não estou falando também que essas instituições não são necessárias, você vai entender daqui a pouco. E essas instituições, que fundadas por homens e não por Jesus, elas criam regras segundo o seu querer e você tem que andar segundo essas regras criadas nessas instituições. Quando eu falo de regras institucionais, eu estou falando de tradições e liturgias religiosas que em nada acrescentam na espiritualidade de uma pessoa. Pelo contrário, essas religiosidades, elas engessam a pessoa, como eu posso dizer, num molde que as impede de conhecer a verdadeira cultura do reino de Deus. Pois essa cultura apresentada aí pela maioria, ela é falsa, humana e religiosa. E para nada aproveitam. Jesus, ele combateu os religiosos. Mas chegamos num momento que você pode estar perguntando: o que é a cultura do reino que Jesus nosso Senhor veio nos trazer? O que é essa cultura do reino de Deus? Lembrando que isso aqui é uma série de 3 vídeos que nós vamos estar falando sobre a cultura do reino. E a cultura do reino, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, crenças, leis morais e civil e costumes ensinados por Cristo aos seus seguidores, exclusivamente através da Bíblia, que é a constituição do reino de Deus. A Bíblia, que é a constituição do reino, ela nos apresenta por meio dos seus ensinos que no princípio Deus criou os céus e a terra perfeitos e criou o homem à sua imagem e semelhança, com atributos morais, espirituais, e colocou o homem aqui nessa terra para ele dominar o planeta com amor, justiça e integridade, sendo sempre grato a Deus pelo que Deus fez, pelo que Deus tem concedido ao homem. Obedecendo a essa cultura do reino de Deus, que está resumida no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39, que eu quero ler para vocês agora. Que diz bem assim, ó: respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Então esses versículos que nós acabamos de ler no livro de Mateus, capítulo 22, 37 ao 39, é o resumo da cultura do reino. Aqui em Mateus, capítulo 22. Jesus, ele não veio nos trazer um conjunto de regras religiosas que nos engessam, que nos impede de conhecer a Ele, mas Ele veio nos trazer uma cultura de leis morais e espirituais e civil, que nos liberta da escravidão do pecado, que é senhor dessa cultura mundana e humana e diabólica. Por isso Jesus nos diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Isso está em João 8,36. Mas surge mais uma pergunta. Você pode estar me perguntando: mas me libertar de quê? Você pode estar se perguntando: me libertar de quê? E eu te respondo: do poder do pecado. O pecado é um tipo de poder.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 16: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida eterna. Então, como você pode ter essa vida eterna que Deus ele nos oferece? Que é a vida eterna, que é a salvação da alma através da pessoa de Jesus Cristo. Simplesmente, é muito simples, abraçando a cultura do reino. Vivendo aqui na terra, com essa cultura na sua mente e no seu coração. Abandone agora mesmo, nesse exato momento, essa cultura mundana, essa cultura humana, mundana, do mundo, que é enganosa, cheia de maldades, egocentrismo, mentirosa e sempre te traz consequências ruins e desastrosas. Já a cultura do reino de Deus, quando você faz parte do reino de Deus, você começa a viver o reino de Deus aqui na terra dentro de você. E quando você vive dentro de você, você exala isso para o exterior. As pessoas que estão ao seu redor vão perceber. Quando você vive essa cultura do reino, os benefícios do reino de Deus vêm e te alcançam. Não é só obediência. Tem a obediência da cultura do reino, dos mandamentos do reino, em seguir a constituição do reino, mas tem os benefícios que esse reino apresenta. E eu vou te mostrar aqui no livro de Salmos capítulo 1, que diz bem assim, ó: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então isso aqui é os benefícios de viver a cultura do reino. Esse Salmo capítulo 1, ele é um resumo dos benefícios da cultura do reino. Feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Tudo quanto ele fizer prosperará. Deus guardará os seus caminhos. E para viver e desfrutar dessa cultura que Jesus veio nos ensinar a viver por ela, sempre, lembrando, sempre lendo o livro das leis do reino, que nos ensina sobre essa cultura do reino de Deus, que nos liberta do domínio humano e do pecado que nos escraviza. O primeiro passo é entender que Jesus, ele morreu para nos trazer uma nova forma de vida e ressuscitou para mostrar que os habitantes do reino de Deus, a morte não tem poder sobre eles. Ah, você pode estar falando, poxa, mas as pessoas estão morrendo. Um dia elas ressuscitarão para a vergonha eterna, a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, ou para a vida eterna, que é ressuscitar e viver eternamente ao lado de Deus. E dos benefícios desse reino, viver nesse reino glorioso de paz, de prosperidade e de justiça. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João 3,16. Esse é o significado da morte de Jesus e da sua ressurreição. O meu propósito aqui com esse vídeo, ou com essa série de vídeos, não é dizer que você não precisa de sua denominação para servir a Deus, e nem da direção do seu sacerdote, seja ele padre ou um pastor, mas mostrar que a cultura do reino de Deus, ela é infinitamente maior do que qualquer liturgia e tradições religiosas que de muitas das vezes engessa o homem ao pleno conhecimento da pessoa do Senhor Espírito Santo, que revela a pessoa de Jesus Cristo a nós. Meu desejo é que Deus, ele te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Se esse vídeo ele te ajudou, curte e compartilha, e segue aqui a página para que você seja avisado dos próximos vídeos que serão postados dessa série A Cultura do Reino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.